Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós estamos no terceiro dia da oitava de Santa Ana. Hoje já falamos dela, não? O nascimento de Maria Santíssima, não? Mas hoje vamos falar de algo um pouco mais da vida íntima, que se sabe pela tradição de Santa Ana. Vamos falar da mãe de Santa Ana. Nós católicos, graças ao racionalismo, nós perdemos muito das nossas tradições. Uns perderam a fé e outros perderam a piedade, o temor de Deus, e só acham que somente o que está na Bíblia crê que somente o que está na Bíblia é o que se sabe dos santos bíblicos. E, pelo contrário, a Sagrada Escritura não quis, Deus Nosso Senhor não limitou a ser história de santos. Então existem autores, são os santos padres, que foram transmitindo tradições, quer oral, quer escritas, que vão dando elementos de santos bíblicos. Mas não é porque não está na Sagrada Escritura que vamos dizer que é uma lenda. A lenda em português quer dizer uma fábula, não uma história, um mito. Pois então, quando nós lemos os livros antigos e se está escrito lenda, quer dizer o quê? Vem de que deve ser lido. Isso que se entende a palavra no seu sentido etimológico latino. Mas, em todo caso, reduziram a tradição à lenda no sentido de mitos. E isso é realmente absurdo. Nós não acreditamos em mitologia, hein? Nossos santos existiram. E sabemos, porque homens de grande fé, homens de suma sabedoria e inteligência, acreditaram. Só porque hoje temos internet e temos um telefone celular, vamos crer que estamos certos e que eles estavam errados porque não está na Bíblia. Não é assim que funciona. Um pouquinho de soberba, não? Ou muitíssima. Então vamos falar, segundo a tradição, da vó de Maria Santíssima, ou seja, a mãe de Santa Ana, assim a bisavó de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se chama a bisa? A bisa se chama Santa Emereciana. Eu vou ler aqui um texto. De acordo com as tradições dos santos da Ordem Carmelita, Santa Emereciana e São Hortolano foram os pais de Santa Ana, da Senhora Santa Ana, que Santa Ana, mãe da Virgem, sempre Virgem Maria, Nossa Senhora. Então, as imagens com Santa Emereciana eram particularmente difundidas nas igrejas dos carmelitas, e é tradição que a bisavó de Nosso Senhor foi da Ordem do Carmo. Conta a tradição que o profeta Santo Elias, cuja festa foi no dia 20 deste mês, estabeleceu numa gruta em pleno Monte Carmelo, seguindo uma vida eremítica de oração e silêncio. Nele e no seu modo de vida se inspiraram os primeiros religiosos da Ordem do Carmo. Nós estamos falando do profeta Santo Elias no Antigo Testamento. Aí no livro dos Reis fala do grande profeta, o homem cheio de zelo pela glória de Deus. Então estes homens se seguiram ao profeta Elias. O grande seguidor é Santo Eliseu também. E esta ordem é do Antigo Testamento e é uma ordem que já venerava a mãe do Redentor, porque aquela nuvem, depois de 3 anos e alguns meses, que o profeta fechou as nuvens do céu, literalmente, ficou sem chuva, e quando viu aquela nuvenzinha modesta que traz uma chuva, a bonança, ele viu naquela nuvem a figura de Maria Santíssima, que ia trazer a chuva de graças e bênçãos sobre a humanidade, que é o Messias, não? E então esta ordem do Antigo Testamento, desde o profeta Elias até a era, o século I da nossa fé, do nosso Senhor Jesus Cristo, está em plena existência e fecundidade. E era uma ordem mariana. Já veneravam a futura mãe do Messias.
porque não eram protestantes, não. Já estavam, os verdadeiros judeus estavam preparados para serem católicos. E damos um exemplo disso, a piedade do profeta e o zelo e a fidelidade do profeta Elias e dos seus filhos. E no modo de Santo Elias, no seu modo de vida, se inspiraram os primeiros religiosos da Ordem do Carmo. Santa Emereciana, do sangue real de Judá, ou seja, da família real de Israel, vivia uma grande construção, um palácio, cujas ruínas eram cheias de peregrinos pelo século XIV, ao lado do Monte Carmelo. E ela tinha contato frequente com os carmelitas, e Emereciana fez o voto de virgindade de acordo com o conselho dos religiosos carmelitas, bem como os seus pais, que se separaram para viver em continência. Então nós temos os pais de Santa Emereciana e Santa Emereciana que fazem um voto de virgindade, de castidade. Ela de virgindade e os pais de castidade. Mas 2 monges carmelitas nas encostas do Monte Carmelo viram a aparição de um anjo que os revelou que uma criança deveria vir ao mundo fruto da semente dessa jovem. Ou seja, uma criança deveria vir ao mundo fruto do óvulo, ou seja, filha de Santa Emereciana, filha mesmo, não? Então ela foi dispensada de cumprir aquele seu voto de virgindade. Em oração, os carmelitas tiveram a visão de uma bela planta, da qual veio uma raiz que se ramificou com lindas flores e uma das mais belas no topo de tudo, que seria uma criança profetizada. Eles aceitaram o plano de Deus e os santos pais de Emereciana procuraram um namorado da descendência nobre e de boa reputação. Emereciana casou-se com as bênçãos dos carmelitas, mas nesta mesma noite seu marido morreu por ter buscado no casamento apenas o puro prazer carnal. Em realidade, o impuro prazer carnal, não. E o demônio Asmodeu, o que levou, como se lê no Antigo Testamento, a Sara, não, a esposa de Tobias, e assim ela se casou novamente com um jovem São Ortolano, que só se uniu a ela uma vez para conceber a descendência da qual o Messias viria. E Santa Ana nasceu, que ainda jovem teve uma visão de uma linda planta, da qual brota uma linda flor que deu lugar a uma bela fruta. Santa Ana é a planta, Maria Santíssima é a flor e o fruto é Jesus Cristo. Isso é muito belo, porque essas visões têm um fundamento bíblico, não? Primeiro que estava profetizado que o Messias era da raiz de Jessé, não? E Jessé vai se brotar, não? Um ramo, esse rebento, assim era chamado o Messias no Antigo Testamento, da raiz, ou seja, da descendência de Jessé. Santa Ana é a planta que brota dessa raiz, porque brotando de Santa Emereciana, que é da nobre descendência de Judá. E Maria Santíssima é a flor que nasce de Santa Ana, e Nosso Senhor é o fruto que nasce de Maria Santíssima. E é muito belo porque está escrito, não? Bendito é o fruto do teu ventre, donde me vem a honra de ter aqui comigo a mãe do meu Salvador, e quem lhe assim saudou foi a sua prima Santa Isabel. Finalmente, a tradição diz que Santa Emereciana e Santo Ortolano se retiraram para a oração, deixando a sua propriedade para sua filha Ana. Então nós temos na Terra Santa 2 casas. A que lhes falava ontem, perto da Porta das Ovelhas, do lado da piscina probática, que era a casa onde Santa Ana casada viveu com São Joaquim, e ali nasceu Maria Santíssima. Mas temos a casa que é na Porta de Ouro, em outro lugar da cidade de Jerusalém, que era a casa de sua mãe, da mãe de Santa Ana, da bisa de Nosso Senhor, Santa Emereciana e São Hortelano, que deixou essa casa como herança para Santa Ana, porque ambos, depois de criarem sua filha, voltaram para uma vida religiosa, uma vida celibatária e de oração e penitência, como que
deveriam ter porque eram religiosos carmelitas. Santa Ana doou a sua casa em Jerusalém aos carmelitas, ao lado do Portão de Ouro, no qual eles fizeram um convento, o segundo da ordem, e onde eles estavam até o século XIII, em que foram expulsos da Terra Santa. E aí começa a dispersão dos carmelitas, não? Eles foram expulsos da Terra Santa, os cruzados resgatam os carmelitas que vão levá-los para a Europa, e aí eles vão ser, depois de um tempo, novamente aprovados pela Igreja, a sua ordem, com uma regra também aprovada, mas com a sua origem, mantendo a sua origem, seus costumes, suas tradições, mas vão viver aqui no Ocidente. E toda essa tradição é revelada, a fonte chama Jardim Carmelitano, do Frei Egídio Leão Delicato, não? Ordem do Carmo, Lisboa, 1741. Então vamos ver aqui algumas lições que nós temos. Não é verdade que seja de modo assim infalível que ter um santo da família e isso está resolvido, porque nós sabemos que muitos pais se esmeram muito na educação, na santidade de seus filhos, sendo eles também muito santos e virtuosos, ou pelo menos se esforçando para ser, e que os filhos às vezes não saem muito bem. Porque há um momento da educação, quando na maturidade, não, em que o jovem se apodera como seu o que ele recebeu, ou ele vai recusar. Mas em todo caso, se ele recebeu algo bom, ele vai reter e terá aquilo como um princípio. Isso nós podemos observar de modo muito simples, quando nós conhecemos pessoas que foram criadas nos bons tempos, não? E que falam, olha padre, no meu tempo não se dizia tal coisa, no meu tempo meus pais ensinaram que nós deveríamos fazer isso, e sempre o que eles dizem era uma coisa muito moral, muito prudente, muito sensata, e eles não fizeram, e eles sabem que não fizeram porque eles não quiseram, e os efeitos trágicos da vida atual é porque não seguiram o que receberam. Isso é a história de toda a apostasia, no sentido da fé, e toda essa desmoralização, essa dessacralização da humanidade. Não. Santa Emereciana, nós vemos então ela seguir os planos de Deus. Hoje as famílias, elas têm um fim. Quando tem um fim, é um fim que elas mesmas acabam determinando. Mas temos que lembrar que o fim da família é o fim de todo homem, é Deus. Não existe outro fim. Então, para me salvar, essa é a consideração primeira. O que eu tenho que fazer? Uns têm que se casar. Tem gente que não vai se salvar se não se casar. E outros vão ter que ser religiosos. E outros terão que ser sacerdotes. Mas então, se para me salvar eu tenho que ser casado, então eu tenho que casar, e essa família, se é para minha salvação, tem que ser uma família de Deus. Por isso a presença de Deus não é um capricho, um luxo da piedade na família ou no sacerdócio. O sacerdócio é mais evidente porque toda a existência sacerdotal está envolta na religião e tem Deus, não? Mas só que na família, do seu modo família, Deus tem que ser o servido, é o que falávamos ontem. E realçamos o de ontem com hoje com Santa Emereciana. E aí está uma jovem virgem, casta, que era uma religiosa do Carmo, mas só que os homens santos dizem, não, Deus Nosso Senhor nos revelou e você tem que conhecer o marido. E escolhe um homem. Mas vejam, quando os planos de Deus são levados à execução, ao cumprimento, mas só que tem uma intervenção de alguém que não quer fazer o que Deus quer, Deus realmente tira aquele elemento alheio do meio. Deus não deixa que as famílias sejam enganadas por elementos que não são para a sua salvação. E assim, o primeiro marido de Santa Emereciana, que só queria o prazer carnal, morreu, porque foi levado pelo demônio da impureza que ele estava servindo, Asmodeu. E ela poderia pensar, mas como é isso? Eu vim aqui obedecer o plano de Deus, este morre, queria aproveitar-se do prazer carnal, que coisa horrível, eu não vou mais seguir os profetas. Poderia pensar isso? Mas não foram os profetas que erraram, foram nada mais que o livre-arbítrio deste sujeito que foi posto no mal, no prazer carnal, e ele se desviou do plano de Deus. E foi para onde? Para
parar nas mãos daquele que ele estava servindo. Primeira lição: toda vez que nos desviamos dos planos de Deus, nós caímos nos planos do diabo. Não existe meus planos. Eu sou um ser humano, eu sou livre, então não vou fazer nem o que Deus quer, nem o que o diabo quer. Não existe isso. Ou estaremos nas mãos de Deus, ou estaremos nos chifres do diabo. É o que aconteceu com esse primeiro marido de Santa Emereciana. O segundo, Santo Herculano, homem casto, virgem, e sabendo deste plano de Deus, ele cumpriu a finalidade específica. Vou conhecer esta senhora no sentido matrimonial, vou dar-lhe a descendência segundo disseram os profetas e vou cuidar dessa família. Depois de tudo isso, voltamos à nossa vida de virgindade. Por quê? Ele fez isso por temor de Deus. A segunda lição: se querem ter famílias de Deus, busquem pessoas de Deus. E aqui os alento a buscar católicos de verdade. Há perigo muito grave. Nem vamos falar de outras religiões, mas vamos falar do católico liberal. O católico liberal não trabalha para a família de Deus. O católico liberal trabalha para o demônio. Ele tem fachada de tridentino, ele tem véu, usa saia na missa, tem a televisão escondida quando o padre visita, reza um terço a duras penas às 7 da noite, passa o dia no WhatsApp, não sabe cuidar muito bem da casa, não tem tempo para nada, e a religião é somente no domingo. Os filhos são criados assim como plantas selvagens, é luz, alimento e nada mais, e se acham salvadores da humanidade. Não, isso daí está caminhando para a condenação. Não podem trabalhar sem o temor de Deus. E é indispensável os dois, porque é essencial para a família um homem, que é o pai, que é o esposo, e uma mulher, que é a mãe, que é a esposa. E é essencial para que essa sociedade chegue ao seu fim último, ou seja, a salvação, que ambos caminhem pelos mesmos trilhos, trilhando o mesmo sentido. Se um está indo para cima e outro está indo para baixo, essa família vai se rachar ao meio, vai se partir. E tem que levar a família inteira em integridade absoluta para o reino dos céus. E aqui temos a lição de Santa Emereciana e São Herculano. Levam o que? O fim, a prole. O temor de Deus é posto nesta única filha, e essa única filha estará bem disposta pela graça que leva no nome, Ana, a ser agraciada com outra filha, que vai ser a mãe do Redentor. Assim que é uma família que tem Deus tão bem posto no lugar que Deus deve estar, que Deus vai nascer naquela família, porque Deus sempre foi ali servido. Pela virtude da castidade, que as famílias esquecem, as famílias não podem fazer tudo, tem regras morais, tem virtude de castidade conjugal, que não é o caso, em nenhum momento é oportuno comentar, mas isso existe. Depois, a grande sacralidade da virtude da castidade, que deixa um ar limpo, um habitat apto para as virtudes. E a começar, Deus, que ama a limpeza. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E assim, o homem que casa com fim carnal, ele encontra Asmodeu. Por isso nós vemos, as famílias se dissolvem, nem vamos falar do adultério que estraga as famílias, mas a impureza. Um pai impúdico, em suas palavras, nos seus modais, a primeira coisa que ele vai dar para os seus filhos é o vício da carne. E assim, quantos jovens se pervertem, quantas almas conhecem a ruína já no leito em casa, no berço, por quem foram os seus pais que ensinaram. Normalmente o pai depravado. E então essa criança também, Asmodeu vai levá-la, é o espírito da impureza. Assim que fica o grande exemplo da família de Santa Ana, dos seus pais, Santa Emereciana e São Herculano, de fazer o que? Uma família movida por Deus. Não vou dizer para os senhores seguir os profetas, hein? Hoje existem muitas sibilas, profetisas do Instagram, as profetisas da renovação carismática, que dizem que Deus disse, Deus ouviu Deus, eu não sei o que, eu estou sentindo, e tudo isso não serve para nada. Mas vamos escutar o de todos
maior que todos os profetas é a mesma palavra de Deus. Então, seguir o matrimônio segundo os ditames do Evangelho, segundo os preceitos da Igreja, da Santa Igreja Católica, segundo o ideal de uma família que nós devemos imitar, que infelizmente não é a nossa, que já nascemos de filhos dos anos 60 e tudo isso está em ruínas, mas sim aquela família exemplar. Santa Emereciana e São Herculano, Santa Ana e São Joaquim e a Santíssima Virgem Maria e São José. Porque são famílias cuja castidade embalsama todos os tempos e séculos e instantes da vida e depois dá uma fecundidade de graça como um caudal, uma torrente imensa que arrasta tudo para o céu, tudo para o céu, todos para o céu, todos que entrarem nesse caudal vão parar na eternidade. Outra lição de Santa Emereciana e outra lição muito importante, porque ela deixa sua casa para sua filha. Hoje antigamente os pais deixavam heranças, pensando nos seus filhos, e como os filhos não foram educados no temor de Deus, eles se devoravam para ficar com a herança, não? Essa história de muitos no cemitério que tem que perguntar: quem te deixou aqui, infeliz? Ah, meu irmão que me envenenou, que me matou, ou a nora que fez isso, não sei o que, etc. Pois é. Mas por que os pais faziam isso? Era o fruto de um trabalho, de uma vida, de uma conquista, e pensando no futuro dos seus filhos, inclusive dos seus netos, tinham que deixar. E hoje a família moderna, não é minha intenção ferir a ninguém, hein? Lamento, não é a minha intenção, mas infelizmente é doloroso. Hoje a família moderna anda com uma palha levada pelo vento. Uns têm bens, mas não têm administração, que vem a ser como se não tivesse nada. Outros vivem para ter e não têm nada. E muitos têm muita coisa e não sabem delas usar bem, é como se não tivesse. E outros não têm nada porque estão acostumados, é a casa dos pais, é o viver de favor de fulano. E isso daqui é muito triste, porque não é, às vezes nem o trabalho, é a comodidade. Enquanto houver favor, haverá a tranquilidade no favor alheio. E aí tem o abuso da caridade, e por outro lado, no abusando da caridade, tem o fato de se atrofiar no esforço de deixar algo para os filhos. É verdade, hein, que o Nosso Senhor disse: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É verdade, Santa Ana deixou também sua casa para sua filha, e o que Nossa Senhora teve foi a casa, os sacerdotes saquearam tudo. Mas só que hoje, ademais de bens, não se tem virtudes. Por isso, muitas vezes, os filhos não têm uma âncora, não têm um exemplar, não têm um molde, já não têm os bens temporais. E por quê? Porque se está empobrecido espiritualmente também. Não estamos falando como um calvinista que só tem a bênção de Deus quem tem bens temporais, que isso é um absurdo. Nosso Senhor viveu a pobreza, mas hoje o mundo moderno vive a miséria. E a miséria é fruto, é consequência de pecado, de abuso, de vícios reinantes, que deixa tudo feito um deserto, tudo esturricado, tudo realmente árido, infértil e estragado em definitiva. E esta é a situação não só econômica, mas moral da sociedade. E o econômico vem reproduzir o estado da alma também, que não tem nada de nada de nada. E se tem alguma coisa e não sabe administrar, é como se não as tivesse. E assim, Santa Ana ensina em sua nobreza de alma, Santa Emereciana ensina em sua nobreza de alma que um pai tem que dar tudo para seus filhos. Tudo. Não é só a parte religiosa, que não é pouca coisa, são coisas para o corpo e para a alma. E se morre hoje um pai, deixa um teto para seus filhos para que eles não vivam debaixo da ponte. Coisa simples, pareceria um detalhe, mas isso é a sutileza de uma caridade que tem a Deus por exemplar. Deus deu para as aves ninhos, para as raposas tocas, e então os pais que têm o governo de Deus na perfeita execução pensam nos seus filhos. E os seus filhos vão lutar para os seus, e assim viverão essa luta de saber deixar algo para que os seus filhos não venham a sofrer. Uma lição para o homem moderno também. E mais uma lição, Santa Emereciana, mãe de Santa Ana,
ela educou a sua filha para Deus. Santa Ana, mãe de Maria Santíssima, educou sua filha para Deus. E Maria Santíssima, ela educou Deus. Educou, vamos dizer assim, não, ela criou. O Verbo encarnado está educado desde todas, é Deus, não? Pois então, as duas famílias modernas, elas educam seus filhos para dois, ou para si e os perde para o mundo, ou para o mundo e os perde para Deus. Essa história da juventude hoje, que conta-se o maior terror está dentro de casa, a maior tirania é estar ouvindo a voz do pai e da mãe, e o grande contentamento está enfiado na internet, dentro do celular, ou junto com amigos na rua, se drogando, bebendo, etc. Pois é. É um sinal que falta alguma coisa, ou faltou, é a ausência, é a presença de uma ausência de algo muito sério. Essa criança não foi feita para Deus. Primeiro que é fruto de um pecado. Muitas vezes foi um acidente que aconteceu, esqueceu de tomar a pílula do dia seguinte, apareceu um filho e tem que aturá-lo. Uma criança nesse estado, bom, assim foi tido. Depois será educado muitas vezes com muita pena por uma avó piedosa, que dará todos os carinhos possíveis e esquecerá que é muito carinhoso corrigir, e assim que cultiva baixo carícias e afetos, vários espinhos e abrolhos na alma deste neto, o que vai fazer? E assim esses jovens ficam perdidos, e quando a gente tem que dar catecismo, a gente tem que dar, primeiro tem que civilizar, é como se tivéssemos os índios das missões jesuítas, hein? E o que esperar disso? Aí colocamos nas costas de Deus para que Deus faça um milagre, que é exatamente um milagre tão grande como criar céus e terras, ressuscitar o morto Lázaro de 3 dias, é fazer com que esses jovens voltem para o caminho ou conheçam o caminho da salvação. Milagre moral. Damos trabalho para Deus quando as coisas feitas com Deus, por Deus, para Deus são tão fáceis. Sim, fáceis. Vai custar a sua oração, vai custar o seu sacrifício da sua vaidade, vai custar não viver para a opinião pública, vai custar não seguir os maus caminhos tão prazerosos e fáceis deste caminho da condenação, e vai custar o que? O sangue do Redentor que já foi derramado, a graça de Deus que está abundantemente sendo concedida, a graça de Estado, para que sejam pais de Deus, que eduquem seus filhos para Deus, e que esses filhos de Deus encontrem Deus e constituam famílias de Deus. Sejam sacerdotes de Deus também, por isso a crise na igreja, hein? Esses meninos que às vezes nem sabem quem é o pai, vira sacerdote, que referência de igreja eles vão ter? Que referência de família, perdão, eles terão? Nenhuma. Aí todos os pecadores serão bem-vindos, porque ele não vai querer condenar justamente o que está condenado desde o princípio, que é a sua própria família. E aí vamos aí, o confessionário vira a canonização de adúlteros, e assim vamos um círculo vicioso do qual vai apodrecendo toda a sociedade, e é o que lamentavelmente nós temos que viver hoje em dia. E assim, queridos fiéis, lições de Santa Emereciana Abisa, e é próprio dos velhos ter a prudência, a sabedoria, e assim nossa Abisa e nossa avó nos ensinam, Santa Ana, Santa Emereciana, no sentido espiritual, nos ensina então a aprender do que elas fizeram por Deus, e vimos os efeitos indestrutíveis da Santa Família temerosa de Deus, porque Deus foi desde sempre servido, amado e glorificado neste lar. Então pensamos então hoje, honrando a Santa Ana, terceiro dia da sua oitava, honrar a sua Santa Mãe, Santa Emereciana, São Herculano. Não custa nada acender uma vela em honra dos bisas e pedir a intercessão de ambos para que as nossas famílias tenham a luz da fé, o amor de Deus, o temor de Deus, e para isso colocar Deus, ou seja, o bisneto, reinando em nossa casa e sendo o Senhor de todos. Que Deus, nosso Senhor, por intercessão dos seus familiares, da sua família, Maria Santíssima, São José, Santa Ana, São Joaquim, Santa Emereciana e São Herculano, nos conceda a todos nós, a todas as nossas famílias, essa graça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.